O livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um conjunto das profecias de toda a palavra de Deus. Nas profecias de Apocalipse, você poderá encontrar muitos mistérios do Senhor. O profeta Enoque diz que o livro do Apocalipse é o conhecimento cétuplo 7 vezes mais de toda a criação e que este conhecimento será dado aos eleitos de Deus. No Apocalipse, o indivíduo que o ler irá encontrar o mistério dos 7 selos, 7 trombetas e das 7 taças da ira do Criador. Mas a pergunta que nos vem à mente é: como entender a linha do tempo dos 7 selos, 7 trombetas e das 7 taças da ira de Deus? Neste estudo, você poderá entender a linha do tempo destes eventos. Em Apocalipse de capítulo 1, versículo 1, é dito: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Em Apocalipse de capítulo 5 é dito: vi na mão daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Meus irmãos, temos que entender o seguinte: o livro de 7 selos é todo o livro do Apocalipse, pois este livro é o livro que Deus dá para o Senhor Jesus Cristo. Repare que o Filho de Deus é o único digno de receber este livro, pois venceu. Ele recebe o livro da mão de Deus. Este livro de 7 selos, meus irmãos, ele já foi aberto, porque o livro de 7 selos é a revelação de todo o Apocalipse. Entretanto, tenham em mente o seguinte: as palavras deste livro ainda não se cumpriram. Ou seja, embora o livro de 7 selos já tivesse sido aberto, as palavras referentes aos 7 selos ainda não se cumpriram, nem as 7 trombetas e nem as 7 taças. A prova disso está em Apocalipse de capítulo 1, onde diz que o Senhor Jesus recebeu a revelação de Deus. Observe que, quando o livro de 7 selos foi aberto, aparece mais e mais revelação do que acontece nos tempos dos 7 selos. Veja que aparece as 7 trombetas. Contudo, após isso, aparece as 7 taças da ira de Deus. Analise que, após o livro ser aberto, nota-se que é abordado mais assuntos com relação ao tempo da última semana de Daniel, que são os 7 anos. O cumprimento das palavras dos 7 selos ainda não se cumpriu, pois, embora o livro dos 7 selos tenha sido aberto, as palavras do que acontece nestes selos não se cumpriu, pois ainda irá se cumprir no futuro. Por exemplo, quando é aberto o primeiro selo, o texto diz: e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Veja que esta palavra ainda irá se cumprir no futuro, no tempo dos 7 anos. Embora os 4 cavaleiros do Apocalipse já estejam vagando pela terra desde a fundação do mundo, eles irão dar a sua última cavalgada no tempo dos 7 anos. E por esse motivo que eles aparecem nos selos. Então, essa palavra escrita em Apocalipse ainda irá se cumprir. No canal, há estudo meu afirmando que o livro dos 7 selos ainda irá ser aberto. No canal do Telegram, eu afirmei isso. Contudo, eu errei ao afirmar que o livro ainda será aberto, pois eu obtive, graças a Deus, com a ajuda dos irmãos, o conhecimento de que o livro de 7 selos ele já foi aberto, porquanto é o livro do Apocalipse todo. Entretanto, as profecias em seus tempos determinados ainda irão se cumprir no futuro. Neste estudo, a gente pode ver que as trombetas estão alinhadas com as palavras dos 7 selos. Meus irmãos, agora eu vou lhes dizer o seguinte. Veja que na última semana de Daniel, a gente tem ali
o período das palavras dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças. Só que existe tempos determinados na última semana de Daniel para acontecer essas coisas. Veja que quando a gente vai no livro do Apocalipse, a gente vê 7 selos. Após a revelação dos selos, aparece a revelação das 7 trombetas. E após a revelação das 7 trombetas, aparece a revelação das 7 taças. Só que a gente tem que entender o seguinte: isso está desorganizado. A gente tem que pegar essas profecias e ajuntar elas, pois tem uma ordem de sequência de eventos que ocorrem na última semana de Daniel. Veja que neste estudo de agora aqui eu vou lhes explicar melhor sobre esta visão bem profunda. Em Apocalipse de capítulo 6, versos 1 ao 2 é dito: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Em Zacarias de capítulo 9, versículo 13 é dito: Assim diz o Senhor, porque para mim curvei Judá como um arco e o enchi de Efraim. Suscitarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como a espada de um valente. Em Apocalipse de capítulo 11, versos 3 ao 4 é dito: Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Em Apocalipse de capítulo 6, vemos que o cavaleiro com o seu arco no cavalo branco sai vencendo e para vencer. Mas quem é este cavaleiro que tem um arco montado no cavalo branco? Este cavaleiro, meus irmãos, no cavalo branco, que sai vencendo e para vencer, representa Cristo e as 2 testemunhas no início dos 7 anos. Porquanto o Senhor, por boca de Zacarias, diz que Judá é encurvado como arco e Efraim é a flecha. Você vê aí que aparecem as 2 casas de Israel. Efraim e Judá está se referindo às 2 casas de Israel. Judá representa os judeus fiéis a Cristo, enquanto Efraim representa os gentios fiéis a Cristo, revelando que o povo de Deus é o arco e a flecha do Senhor Jesus. Estes são as 2 testemunhas de Deus, e por esta causa que este cavaleiro com o arco representa o Senhor Jesus enviando as suas 2 testemunhas no início dos 7 anos, porque em Apocalipse de capítulo 11 nós vemos que elas começam a profetizar no início dos 7 anos. Elas profetizarão por 1260 dias, que equivale aos 3 anos e meio iniciais dos 7 anos. O Senhor Deus irá trazer para Jerusalém, no início dos 7 anos, uma parte de judeus e de gentios que têm fé em Cristo para testemunharem e acordarem o resto da igreja que está dormindo. O Senhor não irá levar toda a sua igreja para testemunhar e acordar o resto da igreja que está dormindo para Jerusalém. O Senhor não irá levar toda a sua igreja para testemunhar em Jerusalém no início dos 7 anos, mas o Criador irá levar parte das testemunhas da igreja que está acordada para Jerusalém. E do alto, essas 2 testemunhas serão revestidas de poder das últimas chuvas, conforme diz em Joel de capítulo 2. Muitas pessoas, ao olharem o cavaleiro do cavalo branco vindo no início dos 7 anos, afirmam que isso representa a volta de Jesus Cristo antes da grande tribulação, mas isso está erradíssimo, porque este cavalo não representa a volta de Cristo, mas está representando as 2 testemunhas do Senhor Jesus. Cristo só voltará depois dos 7 anos, meus irmãos. Pelas 7 festas do Senhor, sabemos que a última semana de Daniel está sendo representada pela festa das trombetas. Veja que na sombra da lei de Moisés, os sacerdotes, na festa das trombetas, tinham que tocar trombetas literais sobre a terra, preparando o povo para o dia da expiação. Entretanto, isso está apontando para coisas futuras, porque sabendo que a realidade da festa das trombetas é os 7 anos, os 7 anjos que tocam as trombetas no Apocalipse representa os sacerdotes da ordem de Melquisedeque, que é o povo de Deus tocando trombetas aqui na terra, não trombetas literais, mas a realidade das trombetas, ou seja, as vozes das testemunhas são trombetas de Deus. Nós podemos enxergar isso no período em que, na história de Josué, os seus 7 sacerdotes tocaram 7 trombetas a ponto de derrubar as muralhas de Jericó. E isso está apontando para coisas futuras,
pois a igreja nos 7 anos irá tocar as trombetas de Deus, tendo por cabeça aquele que estava prefigurado em Josué. Josué estava prefigurando o Cristo, o rei de Israel. Em Apocalipse de capítulo 7, versos 1 ao 3 é dito: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Uma coisa interessante e reveladora nesta passagem que podemos encontrar para afirmarmos que os 7 anjos estão representando o povo de Deus aqui na terra, tocando trombetas, é a de que o Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 7, é o anjo que subia do sol nascente, pois ele subiu aos céus. E ele ordena que os 4 anjos que se encontram nos 4 cantos da terra não danifiquem a terra e ao mar, até estar selados os servos de Deus. Meus irmãos, entenda o seguinte: os 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra representam o povo de Deus nos 4 cantos da terra. Repare que Cristo ordena que estes não causem dano até selarem os 144 mil. Os 144 mil representa todo o povo de Deus. O selamento dos 144 mil irá se completar antes dos 7 anos, pois quando se completarem o selamento do povo de Deus, irá começar os 7 anos, para que a terra e o mar sejam danificados pelos 4 anjos que são o povo de Deus. E por esse motivo que o povo de Deus, que estão sendo representados nos 7 anjos, irão ferir a terra e o mar com os toques de trombetas que irão soar nas suas palavras. No livro de Ezequiel, no capítulo 33, versos 1 ao 7, é mostrado algo bem interessante, meus irmãos. Em Ezequiel, de capítulo 33, o Senhor usa a figura do atalaia, que é uma pessoa que toca a trombeta e anuncia coisas que hão de acontecer para o seu povo. E o Senhor pega a figura do atalaia para colocar em Ezequiel. O Senhor chama Ezequiel de atalaia. O Senhor coloca Ezequiel na posição de atalaia, com o objetivo de avisar o que há de acontecer com o perverso e com o justo. O Senhor compara a trombeta do atalaia com a voz do profeta Ezequiel, e isso está apontando para coisas futuras, pois as 2 testemunhas são atalaias do Senhor, que estarão anunciando o que há de acontecer no mundo. Em Apocalipse de capítulo 8, versículo 3 ao 7 é dito: Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes e relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores e de toda a erva verde. Em Apocalipse capítulo 8, nós podemos enxergar que o anjo que toma o incensário é o Senhor Jesus, pois Cristo é o sumo sacerdote da nova aliança. E por este motivo, ele está diante do altar de ouro no céu. Repare que ele, o Senhor Jesus, irá responder às orações das suas 2 testemunhas. E por esta causa, ele irá lançar o incensário cheio de fogo na terra. Porque o texto diz que, quando isso ocorre, acontece trovões, vozes e relâmpagos e terremoto. Veja que o primeiro anjo tocando a trombeta representa as 2 testemunhas no início dos 7 anos, usando as suas palavras para ferir a terra, pelo fato de que o primeiro cavaleiro com o seu arco representa as 2 testemunhas do Senhor com o Evangelho. Então, vemos que o primeiro cavaleiro com o seu arco está ligado ao toque da primeira trombeta no início dos 7 anos. Em Apocalipse de capítulo 6, versos 3 ao 4 é dito: Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem, e saiu outro cavalo vermelho,
E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Em Zacarias capítulo 1, versos 8 a 11 é dito: Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei ao meu senhor: Meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse: São os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murteiras e disseram: Nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Meus irmãos, olha que profundo é isso. Repare que o segundo cavaleiro, ele vem montado no seu cavalo vermelho. Em Apocalipse a gente vê isso. E este cavaleiro representa o Senhor Jesus, pois o profeta Zacarias, em seu livro, ele diz que viu um homem montado num cavalo vermelho entre as murteiras. Mas após ele afirmar isto, ele diz no verso 11 que o anjo do Senhor estava entre as murteiras. O anjo do Senhor é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, se o anjo do Senhor estava entre as murteiras e o homem no cavalo vermelho estava entre as murteiras, isso nos revela que o homem montado no cavalo vermelho é o anjo do Senhor. Este anjo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso nos mostra que o cavaleiro do cavalo vermelho, em Apocalipse capítulo 6, é o próprio Senhor Jesus, que tirará a paz da terra. Pois o mundo, no início dos 7 anos, irá rejeitar a pregação das duas testemunhas, e por esta causa, Cristo tirará a paz da terra. Em Apocalipse capítulo 8, versos 8 ao 9 é dito: O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chama foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. No livro do Apocalipse, no capítulo 8, as testemunhas do Senhor continuam a tocar a trombeta, e por esta causa que eles tocam a segunda trombeta. Quando eles tocam a segunda trombeta, uma como que grande montanha ardendo em chamas de fogo é atirada ao mar. Repare que o mar também é ferido. A terça parte das embarcações é destruída. Repare que o cavaleiro do cavalo vermelho está meio que alinhado ao toque da segunda trombeta. Veja que haverá guerra no período dos 7 anos. Em Apocalipse capítulo 6, versos 5 ao 6 é dito: Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis o cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Em Apocalipse de capítulo 8, versos 10 a 11 é dito: O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em Absinto, e muitos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Meus irmãos, vejam o seguinte: após o segundo cavaleiro, vemos o terceiro cavaleiro no cavalo preto, mostrando que a fome virá para o mundo inteiro. Esse cavaleiro no cavalo preto representa a fome, e ele está alinhado com a terceira trombeta das testemunhas do Senhor. Ao toque da terceira voz, conseguimos enxergar que uma grande estrela que se chama Absinto cai nos rios. A terça parte das águas se tornam Absinto. Muitos irão morrer por causa das águas amargosas. Em Apocalipse de capítulo 6, versos 7 a 8, é dito: Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. No livro do profeta Abacuque, meus irmãos, no capítulo 2, versos 4 ao 5 é dito: Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé.
Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, que na tradução original é mundo dos mortos. E é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. A gente viu que após o cavalo preto aparece o cavaleiro do cavalo verde e não amarelo, pois no original grego não está escrito cavalo amarelo, mas está escrito cavalo verde. O texto diz que o cavaleiro se chama Morte. João diz que o inferno, que na tradução grega original significa mundo dos mortos, segue este cavaleiro. Este quarto cavaleiro, na última semana, representa o anticristo, porque o profeta Abacuque fala em seu livro a respeito de um homem que tem a boca como sepulcro, que no original em hebraico significa mundo dos mortos, e é como a morte. Este homem é o anticristo, porquanto ele ajuntará para si todas as nações. O quarto cavaleiro do cavalo verde representa o anticristo. Ele aparece quase que na metade dos 7 anos, pois ele, o anticristo, matará as testemunhas na metade dos 7 anos. Apocalipse capítulo 8, versículo 12 é dito: O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e, na sua terça parte, não brilhasse tanto o dia como também a noite. Veja que a quarta voz das duas testemunhas trará a ferida na terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. E isso está quase que alinhado com o aparecimento do quarto cavaleiro, que está representando o anticristo. Em Apocalipse capítulo 6, versos 9 ao 11 é dito: Quando o cordeiro abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Em Apocalipse de capítulo 11, versos 7 a 8 é dito: Quando as duas testemunhas tiverem concluído o seu testemunho, a besta que surge do abismo lutará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Em Apocalipse capítulo 6, vemos que a profecia do quinto selo nos mostra que na metade dos 7 anos, as duas testemunhas estarão começando a morrer através do Cavaleiro da Morte, que é o Anticristo, pois o Anticristo, na metade dos 7 anos, fará guerra contra elas. O Anticristo matará as duas testemunhas em Jerusalém, e por este motivo, as almas delas descerão ao mundo dos mortos, que está debaixo da terra, porque na metade dos 7 anos começará a grande tribulação. Muitos cristãos nas nações começarão a ser mortos pelo sistema do Anticristo. Em Apocalipse capítulo 8, versículo 13 é dito: Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Em Apocalipse de capítulo 14, versos 6 ao 7 é dito: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Em Apocalipse de capítulo 12, versos 13 ao 14 é dito: Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Apocalipse continua abordando que João, o apóstolo amado do Senhor, viu uma águia voando pelo meio do céu que dizia: Ai, ai,
ai dos que moram na terra por causa do restante das vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Meus irmãos, olhem atentamente para isto. Esta águia que está voando pelo céu, na metade dos 7 anos, representa a igreja sendo levada para o deserto para ser sustentada durante os 3 anos e meio finais dos 7 anos. As duas asas da grande águia representam a outra parte das testemunhas do Senhor, que são judeus e gentios que têm fé em Cristo, que vão para o deserto. Contudo, a cabeça da águia é Cristo. Observe que em Apocalipse capítulo 14, dos versos 6 ao 7, está abordando a respeito deste mesmo assunto, pois o anjo que voa pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar, representa a igreja de Cristo sendo levada para o deserto. E isso está ligado com o Apocalipse de capítulo 12, onde é mostrado o diabo começando a perseguir a mulher na metade dos 7 anos. Entretanto, a mulher que é a igreja, ela é levada para o deserto e ficará lá durante os 3 anos e meio finais dos 7 anos. E por esta causa, o diabo, quando ele não consegue alcançar essa noiva que vai para o deserto, ele vai perseguir os outros cristãos que estão nas cidades, os quais não estão no deserto. Em Apocalipse de capítulo 14, versos 9 ao 13 é dito: Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse prossegue abordando que no capítulo 14, na metade dos 7 anos, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Porque na metade dos 7 anos, meus irmãos, começará a ser imposto a marca da besta, e por causa disso, muitos dos fiéis ao Cordeiro, que é Cristo, irão começar a ser mortos. E por este motivo o Espírito lhe diz: Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. E isso está ligado com as palavras do quinto selo, onde as testemunhas do Senhor começam a morrer. Repare que em Apocalipse capítulo 8, a igreja representada pela águia fala a respeito dos 3 ais. E estes 3 ais são as últimas 3 trombetas, que são a quinta, a sexta e a sétima trombeta, nos mostrando que as 3 últimas trombetas só são tocadas nos 3 anos e meio finais dos 7 anos. A igreja que está no deserto, meus irmãos, que é um local longe da vista do sistema de inteligência artificial da besta, essa igreja que está no deserto tocará as 3 últimas trombetas. Em Apocalipse de capítulo 9 é dito: O quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e, com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito, para que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como de homem. Tinha também cabelos como de mulher, e os seus dentes como de dentes de leão. Tinha couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apollyon. Em Apocalipse de capítulo 12, versos 7 ao 10 é dito:
Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Meus irmãos, vejam o seguinte: em Apocalipse de capítulo 9, nós vemos que quando as outras testemunhas tocam a trombeta, vemos que o apóstolo João diz que ele vê uma estrela caída do céu na terra, pois essa estrela, meus irmãos, representa o diabo, pois o diabo, na metade dos 7 anos, cairá do céu. E por esse motivo, João, na quinta trombeta, vê uma estrela já caída na terra, porque o diabo e os seus anjos, que estão nos lugares celestiais, cairão do céu para a terra na metade dos 7 anos. Em Joel de capítulo 1, versículo 6 é dito: Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Em Joel de capítulo 2, versos 20 e 25 é dito: Mas o exército que vem do norte eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Meus irmãos, veja o seguinte: o interessante é que em Apocalipse de capítulo 8, o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecido de ouro, e o seu rosto era rosto como de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Contudo, meus irmãos, não são gafanhotos literais que essa profecia está falando, porquanto o profeta Joel, no capítulo 1 de seu livro, ele fala a respeito de um povo poderoso e inumerável. Só que o profeta, ao longo de seu livro, ele profetiza que este povo é um povo que se chama de Exército do Norte e Grande Exército. Este povo é o exército do Anticristo, pois Joel está profetizando o exército do Anticristo, em razão de que, após os 7 anos, Cristo voltará e esmagará o exército do Anticristo, e assim os cadáveres deles ficarão com cheiro podre. E isso está ligado com Ezequiel de capítulo 38 e 39, onde vai falar de Gog e Magog. Veja que em Joel, a descrição deste exército é igual à descrição de Apocalipse capítulo 8. Portanto, o exército de gafanhotos que aparece em Apocalipse capítulo 8 é o exército do Anticristo. Analise que o exército do Anticristo aparece na grande tribulação. Em Isaías de capítulo 33, versículo 1 é dito: Ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedes perfidamente, e não foste tratado com perfídia. Acabando tu de destruir, serás destruído. Acabando de tratar perfidamente, serás tratado com perfídia. Em Apocalipse de capítulo 11, verso 3 e versos 7 a 8 é dito: Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Quando essas 2 testemunhas tiverem concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará, e o seu cadáver ficará tirado na grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Meus irmãos, entendam o seguinte: em Isaías de capítulo 33, o profeta chama o anticristo de destruidor. E de fato, o anticristo é o destruidor. Repare que em Apocalipse de capítulo 9, quando se é dito que os gafanhotos têm um rei, esse rei é o anticristo, pois o nome dele é Abaddon, que significa destruidor. Mas o interessante é que o anticristo é chamado de anjo do abismo. E por que ele é chamado assim? O anticristo é chamado de anjo do abismo, pois em Apocalipse de capítulo 11, na metade dos 7 anos, a besta que surge do abismo faz guerra contra as 2 testemunhas. Esta besta que surge do abismo
é o anticristo, meus irmãos, que é o anjo do abismo. Repare que o diabo é a estrela caída, que é o anjo caído, mas o anticristo, que é filho desta estrela caída, é chamado também de anjo do abismo. A quinta trombeta é o primeiro ai. Contudo, na metade dos 7 anos, além de começar o primeiro ai, se iniciará o derramamento das 7 taças da ira de Deus, porque só na metade dos 7 anos é que os habitantes da terra colocam a marca da besta. As 7 taças irá ferir justamente os marcados pela besta. As 7 taças começarão a ser derramadas na metade dos 7 anos até o final dela. A sétima taça, ela está ligada com a sétima trombeta e com as palavras do sétimo selo. E isso é bem interessante, meus irmãos. Em Apocalipse de capítulo 16, versos 1 ao 2 é dito: Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Meus irmãos, entendam o seguinte: os 7 anjos que têm os sete cálices da ira de Deus estão representando a igreja na terra, pois a igreja irá anunciar flagelos sobre os marcados pela besta. Pois no passado, Moisés e Arão, sendo duas testemunhas, anunciaram pragas contra Faraó. E isso prefigura coisas futuras, porque a igreja irá estar anunciando coisas sobre as nações. Mesmo a igreja estando no deserto, ela irá anunciar coisas sobre os marcados da besta. Eu não vou colocar nesse estudo todas as coisas que acontecem nas 7 taças da ira de Deus, mas está claro que as taças só começam a ser derramadas na metade dos 7 anos até o final dela. A sétima taça só é derramada no final dos 7 anos. Em Apocalipse de capítulo 9, versos 12 ao 19 é dito: O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontram na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: Solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. A gente vê aqui, após o primeiro ai, veio o segundo ai. O segundo ai é a sexta trombeta. A sexta trombeta é tocada pelas testemunhas vivas do Senhor. Essa trombeta não é tocada no final dos 7 anos, mas é a trombeta que vem antes da sétima, pois somente a sétima é tocada após os 7 anos. Em Naum, de capítulo 2, versos 1 ao 4, o profeta ele vai falar algo muito profundo, meus irmãos, que está ligado com a sexta trombeta. E ele vai dizer assim: O destruidor subiu diante da tua face. Guarda a tua munição, vigia o caminho, fortalece os teus lombos e fortifica muito o teu poder. Pois o Senhor restaurará a excelência de Jacó, assim como a excelência de Israel, porque os saqueadores os despojaram e arruinaram os seus sarmentos. O escudo dos seus fortes homens são vermelhos. Os homens valorosos estarão vestidos de escarlate. As carruagens serão como tochas flamejantes no dia da sua preparação, e os pinheiros serão terrivelmente abaladas. As carruagens correrão furiosamente nas ruas e colidirão uma contra o outro nos largos caminhos. O seu aspecto será como o de tochas e correrão como relâmpagos. O livro do profeta Naum está cheio de mistérios, meus irmãos, mas infelizmente existem traduções do livro do profeta Naum que traduziram algumas palavras, várias palavras na verdade, de maneira errada. Mas esta tradução que eu trouxe do verso 1 ao 4 está quase que certa, pois
Veja que o profeta Naum fala sobre o destruidor. Entretanto, no hebraico não está escrito destruidor, e sim o dispersador, que é espalhador. E esse dispersador é o anticristo. Após isso, Naum fala que o anticristo subirá na face de alguém. Veja que o anticristo subirá na face de algo. Porém, infelizmente, em algumas traduções diz que o destruidor sobe contra Nínive. Mas o anticristo não irá subir contra Nínive, pois de lá ele irá sair, conforme dizem Naum de capítulo 1. Repare que nesta parte não tem a palavra contra no hebraico, e nem a palavra Nínive. Porém, como se entende isso? Isso se entende pelo contexto. Analise que o dispersador, que é o anticristo, sobe diante de algo. Todavia, até na palavra subir tem revelação no hebraico. Pois a palavra subir no hebraico, ela é Alá. E isso revela o Deus do anticristo. Então nós podemos entender o texto da seguinte forma: o dispersador Alá sobe diante da face, mas na face de quem? O dispersador, que terá por seu Deus Alá, subirá diante da face de Judá, pois o verso 2 nos mostra que os saqueadores saquearão Judá. Estes saqueadores é o exército do anticristo. E por esta causa, o Senhor diz que é para Jerusalém guardar a munição, vigiar o caminho e se fortificar muito. Meus irmãos, eu tive que explicar tudo isso com o objetivo de vocês entenderem algumas revelações de Apocalipse capítulo 9, pois em Apocalipse de capítulo 9 é dito que ao toque da sexta trombeta é solto os 4 anjos que se encontram atados junto ao rio Eufrates. Veja que o apóstolo diz que um exército da cavalaria, cujo número era de 20.000 vezes 10 milhares. O apóstolo diz que nesta visão contemplou que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. E este mesmo exército, meus irmãos, que aparece em Apocalipse de capítulo 9, aparece no livro do profeta Naum, no capítulo 2. Porque Naum, em capítulo 2, dos versos 3 ao 4, fala a respeito deste exército. E este exército, em seu contexto, é o exército de Nínive. Repare que o profeta diz que o escudo destes homens fortes serão vermelhos. Os homens valorosos estarão vestidos de escarlate. As carruagens serão como tochas flamejantes no dia da sua preparação. As carruagens correrão furiosamente nas ruas e colidirão uma com o outro nos largos caminhos. O seu aspecto será como o de tochas e correrão como relâmpagos. Veja que o rio Eufrates se localiza perto de Nínive, que era a capital da Síria. Ou seja, o rio se encontra perto da localização da nação do anticristo. E ainda o rio se encontra perto de países do Oriente Médio. Veja que deste exército sai fogo, fumaça e enxofre. E isso está ligado com armas de guerra. Muitas pessoas irão ser mortas através do poder de guerra deste exército. Em Apocalipse de capítulo 10 é dito: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as suas pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livro aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então o anjo, que via em pé sobre a terra e sobre o mar, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos de séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livro. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis.
meus irmãos, veja o seguinte. Em Apocalipse, de capítulo 10, meus irmãos, a gente pode observar o seguinte. Quando está prestes a tocar a sétima trombeta, o apóstolo João diz que viu um anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem com arco-íris por cima de sua cabeça, cujo rosto era como o sol, e as suas pernas como colunas de fogo. E ele pôs o seu pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Mas qual é a mensagem disto? A mensagem disto é a de que este anjo forte representa o Senhor Jesus Cristo voltando, prestes a tocar a sétima trombeta, pois este anjo forte ele aparece com o rosto como o sol, pois isso está ligado com a forma que Cristo se apresenta em Apocalipse capítulo 1, pois Cristo se apresenta com o rosto como o sol. Repare que quando está prestes a tocar a sétima trombeta, esse anjo forte aparece descendo do céu, envolto em nuvem. E isso está falando a respeito da volta de Jesus, meus irmãos, porquanto Cristo, quando voltar, descerá sobre as nuvens do céu. Observe que o anjo forte coloca o seu pé no mar e na terra. E por que ele faz isso? Veja que este anjo forte, representando a Cristo, ele faz isso pois, ao toque da sétima trombeta, os reinos do mundo irão ser de Cristo. E por este motivo, Cristo, ele coloca o seu pé sobre o mar, mostrando que tem autoridade sobre o mar, que são nações, em razão de que do mar se levanta a besta. Contudo, ele também coloca o seu pé sobre a terra, mostrando que tem autoridade sobre o lugar do qual vai sair a besta da terra. E essa besta da terra é o falso profeta. Então, Cristo, quando voltar, ele vai passar a reinar sobre o mundo. E isso é bem interessante, bem profundo, meus irmãos. Em Daniel, de capítulo 12, versos 5 ao 7, é dito: Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado do rio. Um deles disse ao homem que estava vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. E ele perguntou: Quando se cumprirão estas coisas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas estarão cumpridas. Em Daniel é dito que o anjo vestido de linho que estava sobre as águas do rio levantou a sua mão direita e a esquerda ao céu e jurou por Deus. O anjo falou sobre um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Estes tempos, meus irmãos, equivalem aos 3 anos e meio finais dos 7 anos, e que após estes tempos irá acabar a destruição do poder do povo santo, pois a igreja será perseguida nesse tempo de 3 anos e meio finais dos 7 anos. Já em Apocalipse capítulo 10, nós podemos observar que o anjo forte que representa Cristo levanta a sua mão e jura por Deus. Ele afirma que já não haverá demora. Só que a palavra demora não está no hebraico, mas no hebraico se encontra a palavra tempo, ou seja, quando estiver para tocar a sétima trombeta, os 3 anos e meio finais dos 7 anos já se passaram, porque um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que equivale aos 3 anos e meio finais, já passou. Então todos estes textos, eles entram em conexão. E isso é bem profundo, meus irmãos. Isso é bem interessante. A gente vê que em Apocalipse capítulo 10, João comeu as palavras do livro do Apocalipse. O povo de Deus, ele vai ter que profetizar tudo que está escrito no livro do Apocalipse num tempo determinado. Em Apocalipse de capítulo 16, versos 12 ao 16 é dito: Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o objetivo de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha.
Então os ajuntaram no lugar que se chama em hebraico Armagedon. Em Apocalipse capítulo 16 é abordado que, quase no final dos 7 anos, na sexta taça da ira de Deus, o grande rio Eufrates se seca, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Repare que o diabo irá juntar os reis do mundo para lutar contra o Senhor Deus. Contudo, o Senhor Jesus Cristo, ele não volta na sexta taça, pois ele afirma na sexta taça dizendo: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Veja que Jesus não volta na sexta taça. Após o derramamento da sexta taça, o anticristo e os seus exércitos, no final dos 7 anos, se encontrarão ajuntados no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Em Apocalipse capítulo 6, versos 12 ao 17 é dito: Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte, deixada cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Em Isaías de capítulo 34, versos 1 ao 5 é dito: Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está contra todas estas nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Os seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira, porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que, para exercer juízo, desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. Em Mateus de capítulo 24, versos 28 a 31 é dito: Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Em Apocalipse de capítulo 6, vemos que, pelas palavras do evento do sexto selo, isso está ligado com o que acontece após a grande tribulação, pois este mesmo evento é narrado em Mateus capítulo 24 e Isaías de capítulo 34, onde fala a respeito da volta de Cristo. Repare que depois da grande tribulação o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, o céu se enrolará como um pergaminho, para que após isso venha o toque da sétima trombeta e o derramar da sétima taça da ira de Deus. O interessante é que, pelas palavras do evento do sexto selo, nos é mostrado que haverá moradores na terra se escondendo, e eles afirmam que é chegado o dia do Todo-Poderoso, que é o dia do Senhor, pois neste dia Jesus voltará para esmagar os exércitos do Anticristo, que é o exército do norte, conforme diz em Joel de capítulo 2, e isso é bem interessante. Em Apocalipse de capítulo 11, versos 14 ao 19 é dito: Passou o segundo ai, eis aí sem demora vem o terceiro ai. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram
relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Em Apocalipse de capítulo 16, versos 17 ao 21 é dito: Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Em Apocalipse capítulo 8, versículo 1 é dito: Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Em 1 Coríntios de capítulo 15, versos 51 ao 53 é dito: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, a ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Meus irmãos, entendam o seguinte. Agora eu vou falar sobre as palavras do 7º selo, porque é bem profundo isso também, meus irmãos, e é necessário que a gente compreenda isso. As palavras do 7º selo nos mostram que é necessário que ocorra o silêncio no céu durante meia hora. Entretanto, como podemos entender isto? Podemos entender isso da seguinte maneira. Quando nós vamos no livro de Josué, o livro nos mostra que havia 7 sacerdotes com 7 trombetas, e estes deveriam tocar as suas trombetas durante 7 dias. Mas, antes desse período em que os sacerdotes tocavam as 7 trombetas, Josué havia dito para o povo ficar em silêncio até o dia em que ele mandasse o povo gritar. Veja que os 7 dias no qual os 7 sacerdotes tocavam as 7 trombetas representa a última semana de Daniel. E neste período, o povo ficava em silêncio. E isso está apontando para o silêncio no céu cerca de meia hora. Então, a meia hora que aparece no 7º selo representa o período dos 7 anos, no qual haverá silêncio no céu. Mas observe que a história nos mostra que no 7º dia Josué mandou o povo gritar, e assim a cidade de Jericó foi entregue nas mãos de Josué e do povo. E isso nos revela que no final dos 7 anos será soada a última trombeta, na qual os reinos do mundo que estavam prefigurados em Jericó serão dados para aquele que está sendo prefigurado em Josué. Josué prefigura o Senhor Jesus Cristo. Mas o povo de Josué representa a igreja, e por esta causa que, ao toque da 7ª trombeta, há grandes vozes no céu, e isso nos mostra que o silêncio de meia hora acaba ao toque da 7ª trombeta, que será soada no final dos 7 anos. A respeito deste assunto sobre o silêncio do céu, tem várias coisas para se falar, mas isso que foi falado aqui neste vídeo é uma base para se entender melhor o que é o silêncio no céu cerca de meia hora. Em Apocalipse 11:16, ao toque da 7ª trombeta e no derramar da 7ª taça da ira de Deus, no dia do Todo-Poderoso, Cristo volta sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Repare que o mesmo evento da 7ª taça está em comparação ao que acontece com a 7ª trombeta. Veja que, quando Cristo volta, ele arrebatará a sua igreja, pois a igreja é transformada ao toque da última trombeta, que é a 7ª trombeta, conforme diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15. Porquanto Paulo aprendeu isso da lei, dos salmos e dos profetas. Veja que ao toque da última trombeta chega o tempo determinado para julgar os mortos, que são, neste contexto, a igreja que ressuscita na primeira ressurreição. E chega o tempo para se dar o galardão aos servos de Deus, os profetas, aos santos e aos que temem o nome de Deus. Podemos ver que Cristo, que é a pedra angular, derruba a grande Babilônia, pois Isaías afirma a respeito do retorno de Cristo, dizendo: O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o seu golpe, e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais,
de tempestades, de pedra de Saraiva. Analise que Isaías diz que o braço de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, descerá do céu no meio de pedra de Saraiva, nos provando que Cristo só volta na sétima taça e ao toque da sétima trombeta. O texto prossegue dizendo que Deus se lembra da grande Babilônia. A grande Babilônia, ela é as cidades das nações, que irão cair na sétima taça da ira de Deus. Após a grande tribulação, Cristo voltará com poder e grande glória para arrebatar a sua igreja. A igreja é arrebatada para os ares e não para o céu, pois ela se ajuntará nos ares para que se cumpra o que fora dito por intermédio do profeta Joel. E Joel lhe disse: como a alva por sobre os montes, assim se difunde, se espalha um povo grande e numeroso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração, estrondeando como carros vêm saltando pelo cimo dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles treme a terra, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso que executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Repare que a igreja será juntada nos ares, formarão o exército poderoso do Senhor, e após isso, eles descerão dos ares para a terra e lutarão contra o exército do anticristo, que Joel chama de exército do norte. O exército do norte será aniquilado pelo Senhor Jesus e pela sua igreja. E como diz Joel, e Isaías e os outros profetas, o exército do norte será esmagado, e assim, da podridão dos seus cadáveres, subirá mau cheiro. Ainda há mais coisas, meus irmãos, para se falar a respeito do livro do Apocalipse, é claro, lógico, e tem que ser falado mais e mais sobre o livro do Apocalipse. Este estudo, ele nos traz também mais e mais entendimento sobre o que o Senhor falou no livro do Apocalipse para a gente. E é isso, meus irmãos, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.